que você acha, meu querido, disso que está acontecendo? Eu vou chamar disso que está acontecendo com o Sport, em especial ontem, essa derrota para o Palmeiras. Ô, Alessandro, Lenildo, amigo rubro-negro, acho que o que você falou aí política, liderança que não tem, mas eu acho que é um nomezinho bem fácil da gente destrinchar aqui pro torcedor. Acho que é o modo de trabalhar também de Lousa, que não demonstra quase nenhuma evolução pra gente. Eu acho que o último jogo bom do Sport na Ilha do Retiro foi contra o Grêmio, mas um Grêmio que tá numa fase ruim. Não vou tirar a meritocracia do Sport, porque futebol também tem suas meritocracias. O Sport jogou bem, porque encarou um time que tava em má fase. O Sport jogou com o Santos bem, mas de lá pra cá, o Sport teve chances como ontem. O Palmeiras não tava bem, cara. Pelo menos eu não percebi que o Palmeiras jogou como o Palmeiras joga, principalmente no segundo tempo, que o Sport teve as principais oportunidades. E assim, o Lousa ele tem uma deficiência muito grave, é o que a Lenilda falou. A gente não vê aquele fato novo dele tirar um jogador de ponta, improvisar um meio atacante, porque ontem eu estava até analisando, o Marco Rocha, né, que ele levou o amarelo ali, claro, que era para vermelho, a gente já sabe, mas o juiz não deu no segundo VAR, né, que era o Rodrigo D'Alonso, do Rio de Janeiro, o árbitro de vídeo, né, mas assim, se ele tá com amarelo no segundo tempo, o mínimo que eu tenho que fazer como treinador é tirar um jogador ali, como ele tirou o Everaldo ou o Neilton, e puxar, e agora ele puxou o Maxwell. Eu discuti lá na TV Rugido, Alessandro Lenilda, falando o seguinte, se eu tenho o Marco Rocha com cartão amarelo, eu coloco o Maxwell, que não demonstra velocidade nenhuma, que não fez nada ainda para ajudar o Sport, que não falou para que veio ainda, né? Ele chegou em Recife, mas ninguém sabe por que ele veio. Eu tenho o Gustavo no banco, como é que eu vou preferir o Maxwell e o Paulinho Mocelin do que o Gustavo, que já deu provas que pode decidir uma partida? Isso é uma coisa que a gente tem dúvidas, e realmente seria perguntas para a Lousa, porque isso não existe. E assim, a gente sabe que se perguntar a ele vai mudar de assunto, como ele já muda, e algumas... Quem acompanha a coletiva dele sabe que quando pergunta de algum jogador, ele vai para outro, né? Com pergunta do Patrick também. Nicolas, deixa eu só abrir um parênteses aí. Na coletiva, inclusive, teve duas perguntas que levavam diretamente a ele responder. Uma foi do Pedro Maranhão e a outra foi logo em seguida, que levavam ele a responder sobre o Gustavo, e ele enrolou, falou de tudo e não citou nem o nome do menino. Olha, se o time dele driblasse mais que ele, ou melhor, driblasse como ele, a gente estaria bem, viu? Porque ele tem fugas, né? Por baixo do caminho, ele consegue destrinchar aí. Mas assim, só complementando mesmo, Alessandro Lenildo, eu acho que o Sport tem que ter agora, porque assim, vocês estavam falando aí de tempo de treinamento. Quando ele chegou no Sport, ele encarou um jogo contra o Retrô, depois, contra o Náutico, só foi na outra semana, aquele 3-0, depois veio as finais. Tudo bem? E quando começou o Campeonato Brasileiro, contra o Inter, foi no domingo de 8h30. Ele só jogou na segunda rodada. No outro domingo de 8h30, Atlético Mineiro. Só jogou o outro domingo de 6h15, que foi contra o Fortaleza. Então, como é que é tempo para treinar? Todos tiveram no começo da temporada. E o Sport, só para salientar aqui, só tem o Brasileirão. O Sport saiu da Copa do Brasil. O Sport saiu de Copa do Nordeste, Pernambucano só foi até a final, mas só tem Brasileirão. Então, assim, tempo para treinar não seria o caso. Eu acho que não. Eu acho que é o modo de preparação do elenco. Eu acho que as substituições e leituras, até certo ponto, duvidosas de interpretação nossas, como torcedor e comentaristas aqui, e principalmente o trabalho dele, que é muito questionado e o torcedor tem toda a razão, porque não mostra resultado nenhum. Pois é, a torcida também colocando a opinião aí com relação ao Lousa. A grande maioria vai nessa história mesmo do Lousa, não tem de onde mais tirar. E eu pergunto, Lenilda, não tem mais de onde tirar, né? Aparenta isso mesmo, né? Tá denotando isso, porque demora para fazer as substituições, quando faz, não tem retorno. Mas é elenco, cara. Ontem, por exemplo, não estou dizendo, nem ninguém disse, nem ontem, nem hoje aqui no Projeto Sport TV, que o Gustavo ia arrebentar, ou que enfim, ou se, em qualquer momento. Mas você olhar para um banco, você vê o Gustavo e não colocá-lo, né? Tirou, inclusive, o menino lá, o Zé Welson, né? Porque estava com cartão amarelo. Eu entendo, botou o Thiago Lopes, enfim, fez umas substituições aí que, enfim, uma coisa fica estranha no ar, né? O Lousa, Alessandro, ele parece que ele é burocrático demais. Ele parece que vai para o jogo já com uma formatação, uma ideia fixa na cabeça de eu vou colocar esses 11 em tantos minutos, eu demoro um pouquinho, eu tiro esse e coloco esse, eu tiro o André, coloco o Trellis, eu tiro ele tem, na coletiva passada, ele foi questionado sobre o tempo de permanência do Thiago Neves dentro de campo, e a resposta dele
em outras palavras, obviamente, foi que ele tem uma confiança muito grande em Thiago Neves e sabe que ele pode decidir o jogo a qualquer momento. Sim, concordo com isso. Ele bem fisicamente, ele pode decidir um jogo a qualquer momento, mas ele não pode sacrificar um jogo por conta de um jogador que pode ser decisivo numa bola parada ou circunstancialmente em determinado momento do jogo. É preciso que ele veja o jogo como um todo e que ele dê confiança também para aqueles que já entraram, como o Gustavo, por exemplo, como o Mikael, que não estava ontem, mas para aqueles que entraram e que resolveram, e que o Gustavo, tudo bem, o Gustavo é um jogador em formação, ele vem da base, ele precisa de minutagem, ele precisa de experiência, mas isso ele só vai adquirir ao longo da competição e jogando. Não é no banco que ele vai adquirir isso. E às vezes que ele entrou, ele deu passes decisivos. Ele foi decisivo durante a partida. Então não adianta ele, como o Nicolas falou, ele tá logo cedo do jogo, o Marcos Rocha, ele foi amarelado, que obviamente deveria ter sido vermelho, mas o juiz nem foi chamado para verificar o lance. Beleza, depois quando a gente fala é só mimimi. Mas voltando para o jogo, qual era dele? Era colocar jogador que pudesse, um Marquinhos, por exemplo, se ainda tivesse no Sport, ele partia para cima ali, quebrando linha e jogando de forma, fazendo ruptura das linhas adversárias, e fatalmente ele conseguiria ter conseguido um segundo cartão amarelo para Marquinhos, mas em nenhum momento a gente viu os jogadores irem para cima e tentar uma jogada individual, justamente no jogador que foi amarelado tão cedo durante a partida. Então, falta também, existe uma coisa muito importante que poucos jogadores têm, que é a mentalidade zonal, é jogar sem bola. É você ver o jogo no seu âmbito geral, você vê o jogo independente de estar com a bola no pé ou não. E antecipar as jogadas, né? No futebol do salão, a gente precisa muito disso, porque precisa pensar rápido, quando a bola chega, você já tem que dar aquele toque, tem que fazer aquela jogada de efeito. Eu vi ontem o lateral do Atlético Goianiense fazendo uma jogada dessa em cima do Diogo Barbosa, que resultou no gol do Atlético Goianiense. Sensacional, é aquela jogada de você pensar rápido e se antecipar ao momento que a bola chega no seu pé. Falta muito isso no esporte. O esporte joga de uma forma burocrática, engessada, e não tem um treinador que desperte o jogador para uma tomada de decisão melhor. E isso complica muito durante o jogo, porque fica naquela dependência de um momento individual de cada um decidir o jogo, e o esporte e o futebol é coletivo, precisa que todos os jogadores estejam jogando na mesma sintonia. E o Louser não consegue isso mais. Louser não tem, primeiro porque não tem o grupo na mão, como o Jair Ventura tinha. Jair Ventura tinha um time extremamente inferior, tecnicamente, pelo menos no papel, a esse que tem agora, mas era um time extremamente mais organizado do que esse que já tem. Jair Ventura, antes deixa eu falar aqui com o torcedor, você que está vendo a gente ao vivo nas redes sociais, Twitter e na nossa fanpage com mais de 82 mil rubro-negros, a partir de agora que está fechando o sinal, vem para o YouTube, vem para o nosso canal, se inscreve e aciona o sininho das notificações. E eu perguntando aqui para a Lenilda, o sinal está sendo fechado agora, tá bom? Lenilda e Nicolas, quero que ele responda também. Jair Ventura com esse elenco faria melhor? Faria porque se tem uma coisa no futebol que é importante, é gestão de grupo. E isso o Jair tinha. O Jair blindou o time do esporte num dos momentos mais difíceis, que foi financeiro também o ano passado. Aliás, isso vem se arrastando há anos, né? Essas dificuldades financeiras do elenco, da instituição Esporte Clube do Recife. E o Jair, ele conseguiu ter o grupo na mão, comprar as ideias que ele trouxe para implementar em campo e blindar de qualquer coisa que acontecesse do lado externo. O Jair Ventura, diferentemente de Louser, ele batia no peito, comprava as brigas do torcedor, da gestão e de quem quer que fosse e fechava com o elenco. Louser não, você vê, quando Louser coloca Mocelin, a turma mete o pau, ele tira. Louser coloca Betinho, a turma mete o pau, ele tira. Ele não tem convicção das ideias que ele precisa implementar no jogo. Esse é o grande problema. Nicolas. É verdade. E eu assim, o Jair Ventura, né, eu tô com a Lenilda, ele tinha uma gestão de grupo. Desde Luxemburgo para cá,
o técnico hoje, que chega no Sport, que tem problema com 2, 3 jogadores, foi o Roberto Lousa, não me lembro. Depois do Luxemburgo veio 2018, teve Claudinei Oliveira, teve o próprio, aí teve a passada do Nelson Batista aqui, que não foi briga com os jogadores, foi briga com a gestão, a gente sabe que ele trocou até farpas, né? Mas de lá pra cá, 2018, 2019 foi o Guto Ferreira, teve o Daniel Paulista, que saíram do Sport, mas não tiveram brigas com os jogadores por indisciplina, por falta de comprometimento, essas coisas. E o Lousa, infelizmente, aqui no Sport, ele já colocou 3 jogadores, vamos dizer assim, o Gustavo, na final do Campeonato Pernambucano, em que ele estava tudo certo para ser relacionado, sentar no banco, esperar a sua oportunidade, foi cortado em cima da hora pelo Lousa lá no vestiário. Isso foi uma coisa que até chateou o próprio atleta e seu staff. Depois o Mikael, na partida contra o Fortaleza, quando acabou o jogo 1-0, aquela pichotada ali de Maidana, o Mikael se recusou a treinar lá, como ele fez ontem, né? Os jogadores que não jogaram, atuaram, ficam treinando e ele fica olhando. O Mikael recusou porque queria jogar e tal. Tudo bem. E aí teve o do Patrick agora, que é um cara super formal, a gente já tá acostumado a ele fazer muito o quê? Vídeos, né? Colocando o torcedor mais perto do clube, e aí teve esse caso de disciplina. Então, assim, eu não sei se essas culpas, essas resenhas, vamos dizer assim, essas disciplinas, essas farpas, são só culpas desses jogadores. Né, do Patrick, que é sempre tão formal, que não brigou com o Jair Ventura aqui quando chegou. Quando chegou no Sport em 2020, no começo, era Daniel Paulista. Inclusive, ele jogou a Copa do Nordeste, eliminado contra o Fortaleza, nos pênaltis de Rogério Ceni ainda, com o Daniel Paulista. Entendeu? Então, assim, fica muito complicado. O momento do Sport não é bom. Entendeu? Nem no campo, nem internamente. Eu digo internamente no setor político, nos vexames que o Sport vem vivendo, e também no trabalho técnico, da área técnica ali. O Loser, infelizmente, não tem. Eu, Nicolas Lima aqui, não vejo e não enxergo mais nenhuma evolução do Sport com o Loser. Porque tempo de treinamento não é desculpa, e ele teve. Entendeu, Alessandro? E outra coisa, eu tô aqui com os jogos do Sport, Alessandro, se você me permitir falar, o Sport vai pegar o Fluminense agora dia 10, o América Mineiro só pega dia 19, cara. Então, peraí, o tempo de treinamento que ele vai ter quase 9 dias aqui, ó. Depois do América Mineiro 19, só pega dia 25 o Ceará. E depois vem o Bahia, que é dia 1 de agosto. Entendeu? Então, assim, calma, cara. E desculpa pra isso, não tem como agora iludir torcedor rubro-negro, porque o torcedor do Sport já tá bem farta de assuntos, de coisas que não saem dali, né, daquelas farpinhas, e a gente não tem como, porque, assim, o Sport tá indo numa direção contrária ao que a torcida pensou. Entendeu? Claro que tem vexames políticos aí. Eliminação de Copa do Brasil, o Sport completou esse ano o hat-trick de eliminações, né? Tombense, Juazeirense, né? E o Brusque também, ano passado. Então, assim, cara, falta de planejamento, tudo bem. Agora, achar que é só culpa, tudo bem. Eu não vou colocar, primeiramente, o Lousa como principal culpado de tudo que está acontecendo no Sport. Não. Entendeu? Não. Tem a gestão e tem também aquele que contratou. Né? Tem aquele que contratou ele, que deu uma oportunidade pela primeira Série A. A primeira Série A de Lousa é agora. Mas aí não dá. É falta de coerência manter Lousa no elenco. Eu tava vendo, antes dessa partida contra o Palmeiras, o Lousa só tinha 22,22% de aproveitamento num Brasileirão e no Campeonato Pernambucano. Então, qual é a coerência de manter Lousa no comando técnico do Sport? Achar que vai mudar da água pro vinho, eu acho que é um pouco mais de estagnação da torcida rubro-negra mesmo, Alessandro Lenildo. A partir de agora até dia 15, né? Ninguém quer assinar. O filho é feio. O filho feio não tem pai, não. Ô, Alessandro, dia 15, mas só depois, né? Porque a posse é só dia 27, né? Pois mas é mais um mês aí pela frente. Eu não quero dizer aqui, mas alguns candidatos já tiveram acesso à comunicação aí com a própria gestão do clube, alguns gestores, é verdade, e abertura da situação, de negociações, dos contratos, enfim, de tudo isso aí. E provavelmente, pelo que eu já ouvi, já disse aqui, alguns candidatos já vêm conversando com o elenco, com alguns jogadores pontualmente, claro, os que têm interesse, eu acredito, e isso aí pode adiantar. Mas é verdade, vocês estão dizendo aí dia 15 eleição, mas acredito que até tem que antecipar, não é até não, tem que antecipar isso aí. Lenilda, você ia falando. Eu ia corroborar com o que o Nicolas falou, porque é muito estranho a recorrência de casos em DM e de casos de indisciplina. Assim, eu particularmente não me lembro de quando teve tantos atos de indisciplina e sequer quando teve. Então, só nessa gestão do Loser, a gente conta aí inúmeros casos de indisciplina.
E aí a gente, é como o Nicolas falou, a gente não pode ver só pelo lado do jogador, não. O jogador errou, mas ele está tendo margem para isso. Por que será? Por que será que um Marquinhos, entre um treino e outro, foi tomar cachaça e som Ainda fez alto? questão de postar. Ainda fez questão de postar. Por que será que o Júnior Tavares e foi encontrado com o Dalberto, que já saiu, também em festas? Por que será que um menino que está começando agora no profissional, como o Mikael, simplesmente disse, não vou treinar porque não quero? Então, alguma coisa está acontecendo e a gente não pode olhar só de forma paliativa, tem que ver a raiz do problema, senão a gente vai estar aparando as arestas e o problema permanece lá se enraizando. Então, é complicado. Está na comissão técnica, está na gestão, está no fato de a gente sabe que não tem comando nem dentro nem fora de campo e a gente pode fazer o que quiser. Então, o tempo está passando, nós já vamos para a 10ª rodada e a gente não vê nada disso mudando. Eu escutei o Loser, e vocês também devem ter escutado, o Loser dizer na entrevista, em uma das entrevistas, que quando aconteceu o problema com o Patrick, que valores e princípios são inegociáveis. Concordo, são inegociáveis. Transparência também é inegociável. E cadê a transparência do clube? Que não tem nem no seu âmbito financeiro, nem no seu âmbito do próprio técnico que vai para a coletiva de imprensa e não responde. É melhor ele dizer, eu não quero responder essa. Pronto. E ele pode até dizer, Alessandro. Mais coerente. Isso, e ele pode até dizer, eu vou esperar que a diretoria se posicione e depois eu comento sobre o assunto. E se não se posicionar, ele comenta. Sim. Porque tem que dar a cara a tapa mesmo. A pessoa que assume um cargo de gestão tem que dar a cara a tapa e dizer o que aconteceu, o que não aconteceu. Já perdeu o grupo. A pessoa não diz, quando fecha com o grupo, resolve tudo lá dentro e não vaza nada. Tudo no esporte hoje vaza. Jogador, eu não estou questionando, não sou médica, não sou fisiologista, não estou questionando a questão clínica de nenhum jogador, mas também é estranho lesões, entre aspas, pequenas, o jogador voltar e, já estou sentindo de novo, voltar para o DM, ou problemas intestinal, problema de, peraí, o que é que está acontecendo? Essa galera está querendo jogar de fato ou não? O que é que está acontecendo por trás que a recorrência, a incidência é altíssima? Entende? Ô Lenilda, teve uma parte que você falou aí, que princípios e valores são inegociáveis, como o Loser falou, e nesse dia também ele falou uma frase que eu também captei, e está até hoje comigo. Ele falou assim, eu não vou permitir que pessoas que estejam comigo, que querem ser maior que o clube. Ele falou, e também se referindo também ao Patrick e a outros jogadores também, né? Ele falou naquele protesto pacífico da torcida do esporte. Gente, eu fico muito, muito pensativo, a gente sabe aquela falta de interpretação mesmo da torcida rubro-negra, porque não existe transparência, não existe nenhum êxito para que o Luz diga assim, numa entrevista, a gente fez assim, o Patrick, a gente resolveu, tal, não sei o quê, mas ele não, ele destrincha, ele vai para outro assunto, ele vem com aquele, ele puxa. Então assim, Alessandro, Lenildo, amigo rubro-negro, é muito difícil, entendeu? Defender um trabalho que principalmente não tem o seu carro-chefe, que é a transparência e as verdades por parte do seu próprio chefe, que é o treinador, que ele é o dono da área técnica, entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente ficar aqui, todos os programas aqui, o Alessandro Lenildo, eu lá na TV Gugiro, a gente ficar falando tudo isso todos os dias, porque torna-se cansativo, não só pra gente, que tá aqui falando 1 hora e meia, quase 2 horas, para o torcedor também, que já está cansado, e eles estão mais cansados ainda, né, do que aqueles que estão dentro do esporte. É falta de planejamento, tudo bem, mas é um reflexo de tudo que se passou pelo esporte. 66 dias depois de uma eleição, né, infelizmente o presidente Milton Bivar renunciou. E aí agora? E o carro fica como? Como é que o esporte fica? Abandonado, cara, abandonado. Eu vou botar aqui na tela mais um tema, escalações, né, no caso de André e do Thiago Neves, por nome. Eu brinquei ontem dizendo que é por causa do crachá, né? Não tem a questão do Bozó, né? Eu trabalho na Globo, pronto. Para quem não viu, bota no Google, Bozó, eu trabalho na Globo, vai saber qual o personagem. Lenilda, você jogou bola como eu, tinha também, né? Aqui, saindo um pouquinho do assunto, mas dentro do assunto, tinham as viagens de aviões assim, às vezes, para umas copas, por negócio assim, que o time ia titular, quando aterrissava, que ia fazer o primeiro treino para tirar o avião, né, do corpo, ou o ônibus do corpo, que andava-se muito de ônibus naquela época, dizia-se que teve coletivo no avião ou dentro do ônibus, né? Você dormiu, você não participou do coletivo. O Thiago Neves e o André estão se escalando com o crachá, né? Como que nem Bozó na Globo. Isso atrapalha pra cacete, porque
você fazendo parte de um grupo desse, qual é a moral que você tem? Você está jogando melhor, ou tem um guri melhor, ou tu tá vendo o treino que o cara tá treinando melhor. Eu costumo dar um exemplo de um goleiro que não foi Albérico, antes que digam, Albérico é um amigão meu, e baita de um goleiro, por sinal, mas Albérico, mas a gente tinha um goleiro, à época, que a gente comentava, por que o professor não tira esse cara e bota o outro tá comendo a bola no coletivo e começa a desagregar. Aí a gente fazia 1 gol, 2 gols, aí o goleiro lá falhava uma bola lá, aí quando vê, dava chance pro outro, o time empatava no finalzinho, a gente chega ao ponto de a turma pressionar um pouquinho, conversar aqui, conversar ali, aí vai um líder, mas precisa disso. Tá aos olhos, né? Tá na cara aí. A gente alertava. André vai chegar de um futebol fraco, pobre, que para ele financeiramente foi massa, mas para a carreira dele, para ele voltar para o Brasil, para a Europa e outro futebol qualquer que seja, ele ia sofrer e vai sofrer. E vai sofrer duplamente, porque além dele não estar condicionado tecnicamente, o que também interfere no taticamente, ele também não tem um time treinado, um time com conjunto para que possa, né, tá aí, né, dar a bola, entregar a bola para ele como finalizador, como tudo. É tanto que ontem aquele gol ali, em outro momento, o André faria gol. André, a época de Diego Souza, aquela época lá, áurea de Adidas no peito, o André botava aquilo ali na caixa e ainda saía tirando onda, brincando com a torcida, estado lotado. Penilda, da tua experiência como ex-atleta, de uma possibilidade dessa que a gente não está afirmando, claro, mas é o que está na cara, subliminarmente, é que eu escalo o Thiago Neves e André, porque de repente, até o Pedro colocou isso, de repente eu não escalo e caio, né? Caio, mas está seguro, pelo menos até o dia 15 está seguro, pode ter certeza, Lousa. Só com o próximo presidente aqui não, mas até lá tá garantido. Pode tirar Thiago Neves e André, que não vai fazer diferença, não estão jogando futebol para vestir camisa titular. Pelo amor de Deus, Lenilda. Você falou aí... Nada, você está certo. Você falou aí a questão de muitas viagens. Nossa, meu melhor tempo na vida foi o tempo de atleta. Conheci praticamente o Brasil inteiro viajando com o esporte e disputando Campeonato Brasileiro de Futebol de Campo. Foi bom demais. Enfim, eu acho o seguinte, tem várias vertentes aí. A corda sempre quebra do lado mais fraco, e nesse momento o lado mais fraco é o treinador. Então, é muito mais fácil a gente meter o pau no treinador, e ele está merecendo isso, do que nos próprios atletas, que também, por sua vez, estão merecendo. Acontece que tanto o André quanto o Thiago Neves, e sobretudo o Thiago Neves, ele precisa de jogadores que joguem com aproximação, fazendo o famoso apoio de jogo. O que é apoio de jogo? É você estar junto ao homem da bola para poder possibilitar um passe, para poder possibilitar o que antigamente a gente falava em triangulações. O André, ele joga muito isolado, assim como o Thiago Neves. O Thiago Neves já não está bem fisicamente, e ainda jogando sozinho no meio de campo é complicado. Um dia desse eu falei aqui que eu queria ver o Thiago Neves e o Gustavo jogando junto, porque o Gustavo é jovem, tem mais essa força física, e ele tem um passe de ruptura hoje melhor do que o de Thiago Neves, e me critiquem quem quiser criticar, mas hoje o Gustavo, ele consegue quebrar linhas no sentido de passe de ruptura, de profundidade, melhor do que o Thiago Neves. Primeiro, porque está melhor fisicamente, e segundo, porque é muito jovem, ele tem condições ainda tem uma margem de evolução técnica muito grande. E aí, voltando para a sua... Uma das vertentes é essa, é você não ter jogadores de aproximação. Se a gente olhar o jogo de forma analítica, você vê o hiato que se faz no meio de campo entre a defesa e o ataque. Então, o Thiago Neves fica descendo, e vale salientar, não estou defendendo o Thiago Neves, porque ele está mal, está jogando mal, e merece sair para o Gustavo entrar no lugar dele. Mas eu estou relatando o que a gente vê durante o jogo. A gente vê uma defesa numa linha de 4, usando sempre blocos baixos, uma linha de ataque que precisa descer com seus extremos para poder apoiar os laterais, e quando surge a oportunidade de fazer um aprofundamento, uma jogada em profundidade com velocidade, não faz, porque os extremos que hoje estão jogando, que é o Neilton e o Everaldo, que deveriam ser esses homens para puxar a velocidade do time, eles não estão bem ainda, e
estão querendo jogar sozinho. O Everaldo pegou 2 bolas que podia ter tocado ou para André ou para o Thiago Neves e tentou um arremate de fora da área. Então, assim, esses homens não estão tendo um homem de ligação. Nós estamos jogando com 2 volantes de contenção, que é o Marcão e o Zé Wellison, que não tem cacoete nenhum de estar criando jogadas, e é aí que eu digo que o Gustavo poderia entrar para meio que fazer essa ligação da defesa com o ataque, e ele não coloca, porque ele teme não ter que tirar o Thiago Neves. Coloca os 2, cara, experimenta os 2, faz diferente, ousa. Tem que usar. Esse é um ponto. O outro ponto é o Humberto Lousa, ele já perdeu o grupo, na minha concepção. Ele perdeu o grupo na liderança de Patrick, que Patrick pode estar no banco, mas ele é o líder do time. Ele perdeu o grupo nas indisciplinas que ocorreram de Micael, de Júnior Tavares, e etc, etc, etc. Então, o pilar de sustentação dele hoje é o André e o Thiago Neves, que são 2 lideranças, são 2 jogadores cascudos, são jogadores que olham para o banco e veem assim, porra, hoje eu sou treinado por esse cara, com todo o respeito ao Humberto e à história que ele fez na Chapecoense, ao que ele representou na Série B, mas volto a repetir, Série A é uma competição completamente diferente, e aí eu acho que ainda não caiu a ficha dele, que ele está numa Série A, e aí ele olha para o banco, vê os jogadores que tem, ele vai se indispor com os jogadores que estão no banco. Vamos lá, um Gustavo, um Ronaldo Henrique, um Betinho, um Paulinho Mocelin. Ele vai se dispor com eles ou vai se dispor com os 2 únicos pilares que ele ainda tem como liderança? Aí ele cai de vez. Então, essas são as 2 vertentes que eu analiso com relação a ele manter esses jogadores em campo. Olha, Sandro, antes do Nicolas falar, saiu agora, quem tinha notícia, informação aí, está na tela já, agenda do esporte, segunda-feira, no caso, viagem para Goiás, terça-feira, 15h30, CT do Goiás, quinta-feira, viagem para Recife, e sexta, 15 horas no CT. Fala, Nicolas. E eu pensando que a Alessandra ia dizer, saiu agora quentinha, caiu o homem. Caiu o homem. Rapaz, não só foi você não, viu, Lenilda? Foi você não, acho que... Foi mal. Não foi minha intenção, me desculpe. Eu não sou de fazer bomba, não. Sacanagem. Mas foi mal, me desculpe, Lenilda, torcedor... E meu querido Nicolas. Vai, Nicolas, fala aí. Cara. Olha, eu só queria dizer assim, o que o Leonildo falou tá correto, porque o Thiago Neves, mesmo com... Infelizmente, ele estava sem condições nenhuma de jogo, desde o fim do primeiro tempo e começo do segundo tempo. Mas, gente, o que o Leonildo falou aí, o medo do Lousa de tirar esses jogadores foi tão grande que o Thiago Neves, mesmo sem condições, terminou o jogo. O Thiago Neves não saiu, ele terminou o jogo. Entendeu? Então, assim, ele tira o André, coloca, ele faz ali, né, puxa o Trellis, que entrou no lugar do Everaldo, jogou na ponta direita lá, mas ele tira o André, coloca o Trellis pro meio e coloca o Paulinho Mocelin, que ali já é um fato consumado, né? Ali ele vai colocar todo o jogo. Ele não tá podendo porque o Paulinho Mocelin não representa uma titularidade. Ele não defende, até porque o jogo dele, infelizmente, não tá propício a isso. Agora, é uma substituição capital dele. É aquela substituição de Paulinho Mocelin que ele vai fazer de certeza no jogo. Agora, o que ele ainda falou aí, é o que eu ia falar. O esporte, o de Lousa, né? O esporte de Humberto Lousa, ele deveria usar. Ele tem, eu não sei se ele tem, é porque ela ainda falou que ele tá numa Série A, é a primeira Série A do cara. Eu acho que, infelizmente, ele não tem a ideia e a concepção que ele tá no esporte jogando o Campeonato Brasileiro. Ele tá jogando a elite do futebol brasileiro, né? Onde, teoricamente, não no campo, mas teoricamente estão os 20 melhores clubes do Brasil. Então, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Por que ele tira o Zé Wellison e coloca o Thiago Lopes? Ele pode tirar também, para fazer um fato novo, como a Lenilda falou, o Zé Wellison para colocar um Gustavo para jogar junto de Thiago Neves. Dá uma eclecticidade para o esporte, dá uma versatilidade no meio campo do esporte. Entendeu? Porque tem 2 jogadores ali, não o Thiago Neves, mas o Gustavo, que tem um passe que corta a linha da defesa para o ataque. Então a proatividade do esporte passa por essas substituições que ousa também. Né? Entendeu? Então, assim, o Lousa não faz esse fato novo, são substituições daquelas substituições. Ou tira o Zé Wellison para colocar o Thiago Lopes, ou tira o Neilton Everett para colocar o Paulinho Mocelin, ou tira o André para colocar o Trellis. E o seguinte, viu, Alessandro Lenildo e amigos do Brunildo, não sei se vocês perceberam, mas a segunda opção de Lousa agora para centroavante do time é o Trellis. Não é Micael mais. Contra o Santos foi assim. Nicolas, mas na hora que tem a chance, Micael tem uma também. Vou dizer, também.
uma dor intestinal, para não dizer caganeira, né? É assim, Alessandro, eu não sei, Leandro de Alessandro, até que ponto isso pode estar causando, não sei, mas assim, contra o Santos também foi assim, se lembra, né? Contra o Santos e contra o Corinthians. Contra o Corinthians, o Trellis acabou fazendo o gol com aquela assistência de Patrick, mas contra o Santos, o Trellis entrou como segunda opção do Louser, e o Mikael só entrou depois, do finalzinho já, no lugar de um ponta para colocar, né, do Trellis e o Mikael. Então, assim, tem tantas coisas que a gente não sabe dentro do bastidores do esporte, mas que, como o Leandro falou, tudo que tem de problema vem aos olhos nus da torcida. E é assim que está sendo servido o esporte. É problema de gestão, problema de planejamento, principalmente na área técnica, que ali sim é uma área duvidosa de mal interpretação, tanto do torcedor como da gente aqui. Pois é, o que vocês estão dizendo aqui é a leitura que nós todos estamos fazendo. Ambos estão jogando com o crachá, né, de Bozó, e nesse alicerce que Lenilda colocou, vou tirar os caras têm o grupo aqui, tal, e vai conversar. Mas, caramba, tem que assumir a postura de técnico. O torcedor tá falando, a imprensa fala, todo mundo falando, e o cara mantendo esses dois alicerces, aí pede o restante do grupo. Não estou jogando nada de informação, nem quero ter esse lado aí, como o Lenilda também não teve quando falou. Mikael, coincidentemente, né? E eu falei aqui, coincidentemente, claro, no momento complicado, tem um problema intestinal, onde o Sport está precisando dele, onde o técnico está precisando dele, aí tem a rixa com o técnico, tem o negócio do treino, aquilo tudinho. Então, passa essa informação subliminar, errado ou não, mas o torcedor... Só não ter a ligação direta da informação já é uma M, né, para não dizer uma merda. Como, por exemplo, ter uma escalação... Eu sou bom, né? Porque eu digo, para não dizer uma M, aí digo depois uma merda. É bom logo. Assim. Não, porque também tem a leitura para quem assiste depois aqui na tela, para ajudar o YouTube a botar a palavra, né? Merda. Agora, YouTube, o YouTube vai botar. Quem vai ver depois vai ver. Merda. Pronto. Aí quem está lendo, que não ouve direito, vai ouvir a palavra direitinho aqui, né? Mas brincadeira à parte, falando sério aqui agora, pede-se o grupo, né? E subliminarmente a mensagem que passa é essa, no momento em que, como ia complementando o raciocínio, e aí, Gustavo, por que você tem opção no banco? Qual foi? Desvia, fala de outra coisa e não fala de Gustavo. Qual é o problema se você tem uma convicção que tá certo, mesmo que esteja errado aos olhos de todos, mas abrace e diga, olha, eu pensei nisso porque Gustavo não encaixaria, porque Beltrano tem um perfil Y, o outro estava cortando justifique o terceiro terço do campo, inventa até o sétimo terço do campo. Mas explica, pô. Explica. É ridículo. Demora para dar uma coletiva, seu loser, né? Com todo respeito, seu loser agora. Por quê? Aí quando eu vejo, chega o nosso repórter fotográfico mandando a foto, tá a loser trocando a camisa para ir dar treino. Dá treino que naquele treino ali não vai mudar em nada. É treino porque o cara não jogou. É treino para manter a forma, para não dar problema, dores na musculatura amanhã, né? Não agrega em nada, Alessandro. Não agrega em nada. Aí atrasa a coletiva, dá a impressão que está fugindo, que é uma fuga, que é alguma coisa, evitando o assunto. E encara, por que não entrou Gustavo? Por isso. Pô, aí você tira a sua conclusão aqui do lado de cá. Tá certo ou tá errado? Agora, Gustavo, aí aparenta... As informações subliminares são as merdas. Você tem que ser direto. Gustavo não entrou por isso. Porque aparenta, do mesmo jeito que a gente está colocando no ar, sem cravar nada, e só o que pode estar passando informação do Mikael, por exemplo, que, eu tô com dor de barriga aqui. Quem vai dizer que o cara não estava com dor de barriga? Quem foi que entrou no banheiro lá para ver? Quem vai conferir? Nem o médico pode dizer isso. Nem o médico vai virar. Vira o bumbum aqui, meu filho, para ver se o negócio tá bom mesmo. Deixa eu botar aqui um negócio aqui para ver. Não vai ter, né? Mikael e seu staff, não estou dizendo nada. Mas subliminarmente, o momento, o conjunto da obra, a pedra do jogo, aqui as pedrinhas para montar o xadrez, o quebra-cabeça, a gente fica imaginando mil coisas, porque o elenco ele já não tem na mão. Aí foge de Gustavo, aí porque Gustavo, aí a gente já acha que também já tem uma rixa com ele. Se for, isso não é liderança. Você resolve como líder de um grupo conversando. Não dá para trabalhar contigo, sai. E diz por que saiu para quem, no caso, seu comandado dentro do teu grupo. Ou então diz, afastei porque houve uma incompatibilidade com minha gestão. Pronto, acabou-se. Agora, ficar administrando isso, a conta está indo para você nesse sentido, claro, não do conjunto geral da obra, que está indo para a gestão atual, que não ficou até o final,
a dezembro também, que a gente teve as eleições atrasadas, falta de planejamento, falta de tudo. O Sport hoje é um clube que joga na Série A profissional, mas é um clube amador. Lenilda. Exatamente. E outra coisa, Alessandro, é bom que se diga aqui que tudo que a gente está falando nesse sentido são conjecturas. A gente não está afirmando que Lousa tem mimimi com um ou com outro jogador. O que a gente está falando aqui é o que a gente está vendo. Não tem explicações, dá margem para a gente falar o que a gente interpretar. Isso tudo é no campo das conjecturas, na interpretação. É o que ele está deixando margem para que a gente faça, né? E a questão de Gustavo mesmo. Gustavo, quando a gente diz que ele poderia entrar com o Gustavo, é porque a gente vislumbra no banco um jogador que poderia dar uma cara nova ao time, trazer um elemento surpresa, trazer possibilidades de tomada de decisão diferente, coisa que não acontece com os mesmos que ele coloca. Ele já vai a campo com aquele jogo burocrático e diz, na cabeça dele eu tirei Mocelin, mas eu tenho certeza que eu vou colocar em tantos minutos, eu preciso colocar ele. Então, assim, esse fato novo, ele tem que trazer a campo, até para mostrar que tudo que ele fala, a gente costuma dizer que a pessoa que fala muito na teoria e não consegue implementar é by the book. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Por que by the book? Porque sabe o que é para fazer, tem uma literatura que lhe ensina, que diz o que é que tem para fazer, mas na prática não consegue implementar. Então, ele vai para a entrevista, ele fala em bloco médio, bloco alto, em primeiro terço, em fase de construção. Tudo isso, se você for para a literatura, se você for para a CBF Academy, é o que eles explicam mesmo. Bacana que ele entende, que ele sabe disso, mas ele não consegue implementar suas ideias, quer seja porque o grupo é limitado, quer seja porque o grupo não quer abraçar as ideias dele, ou quer seja porque, de fato, ele não consegue, na prática, fazer o que ele tem como teoria. Então, o único fato é que não está indo para campo aquilo que ele fala nas entrevistas, e que o DM e a falta de condicionamento físico não pode ser muleta para ele durante 9 rodadas da competição. Ô, Alessandro, e o que a Linda colocou aí é o nomezinho, ele é o professor teórico, ele não consegue levar para a prática, né? Ele só dá aquela teórica ali e pronto. E outra coisa, sobre o DM do Sport aí, vocês falaram uma coisa muito engraçada, porque assim, a gente tá falando de fatos que são reincidentes, né, coisas que já aconteceram, não só com o Mikael agora não jogou, teve o Thiago Neves que teve uma lesão de grau 1 na panturrilha direita, a lesão de grau 1 não fica tantos dias, tudo bem, não ficou, voltou bem rápido e já foi titular, então assim, são problemas internos que acontecem que a gente não consegue nem explicar. O fisiologista do Sport é o Hinaldo Freire, que está aí há muito tempo, inclusive já recebeu proposta já de vários clubes, o Luxemburgo queria levá-lo na época aqui, mas é um cara que sempre, ele tem um trabalho aqui no Sport muito bom, acho que é um dos melhores do Brasil, competentíssimo. Entendeu? Então, assim, não é isso? E por que só esse ano, nessa gestão, tudo bem, esse cancarada aqui que tá no Sport e com o Humberto Lousa que começa a ter problemas de fisiologia físicos do elenco. Então, isso é muito estranho. A gente tá colocando aqui coisas inertes, né? Coisas que não são verdade, porque a gente não tem direito para colocar, o Mikael não jogou porque ele que o Thiago Neves tá fazendo não sei o quê. Não, não é isso. Mas são coisas que são espelhos e reflexos de uma gestão e principalmente de um time, cara. Isso é muito, muito, muito ruim. E eu vi um torcedor colocando, né, Alessandro, que dói demais. Amadorismo é uma palavra que dói demais. Mas é o que o Sport vive, não é só esse ano. Entendeu? É em outras gestões, é em outros tempos. E é isso que não pode faltar, é isso que não pode ser. O que falta no Sport ainda hoje, infelizmente, e com todo o coração partido do mundo, é profissionalidade, profissionalização, coisa que não tem no Sport hoje. Agora tem, viu? Falta de planejamento, contratações e compras, que a gente nem sabe como é que foi. Betinho, o Sport comprou 1%, comprou também Dalberto, conseguiu emprestar, graças a Deus, mas são jogadores que estão no Sport ainda, inclusive o Ricardinho, que encerra o contrato dele agora de 31 de julho, né, desse mês, que o Lousa queria até uma renovação, o Ney Pandolfo segura e ninguém vai mexer até a próxima gestão, mas vê, como é que vai renovar com o Ricardinho, cara? Que não demonstra nada, não demonstra nenhuma qualidade nenhuma, nem tática, nem técnica, nem sem a bola, nem com a bola para jogar no Sport. Então é muito difícil. A gente tá falando aqui, né? E não dá resposta dentro de campo, Lenilda. E Lousa, e assim, como vocês estão falando, quando vai perguntar, por que não utilizou o Gustavo? Não, porque o Gustavo é uma opção que a gente tem muitas opções. Obrigado.